Natuzaneri na Globo News solta mais uma bomba. O Ministério de Lula restringe informações e esconde 600 bilhões. Reação do governo Lula ao Peru explode mais uma bomba diplomática. E o ministro Gilmar Mendes se complica no caso CBF. E até isso o STF está mandando, já não basta mandar no Senado, na Câmara. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Bom, com certeza, os conservadores brasileiros não ficaram surpresos com os novos escândalos de corrupção. Afinal, ele vê isso todos os dias. São criminosos soltos pela justiça, que voltam a cometer crimes. Mas ainda havia aqueles que duvidavam se havia mais espaço para escândalos. Especialmente depois que o PT protagonizou os dois maiores escândalos da história do Brasil. Mas o governo petista não só encontrou espaço, como também está dobrando a meta. Se isso fosse um jogo, seria um feito extraordinário. Se não fosse, é claro, o detalhe é que o juiz veste também a camisa do time. Bom, na Globo News, Natuzaneri soltou uma nova bomba. O próximo capítulo da encrenca do INSS é o Dataprev. Fontes da Polícia Federal disseram para mim essa semana que é impossível se estabelecer um esquema com tantos tentáculos de corrupção no INSS sem o envolvimento daquele que organiza o sistema de informação, que é o Dataprev. E já encontraram coisas ali. O caso vai crescer. Até Joel Pinheiro admite que a situação do governo Lula é bem delicada. CPI está inevitável. O governo, quanto mais terminantemente contra se coloca dessa CPI, fica parecendo que é culpado. A opinião pública, nesse momento, está pendendo muito mais para o lado de uma direita, que soube fazer uma comunicação, especialmente o vídeo de Nicolas, que disse o PT roubou os idosos. Bom, ainda estamos vendo apenas a ponta do iceberg. Neste novo governo, a corrupção deixou de ser uma mera ferramenta para se tornar uma máquina bem lubrificada. O Poder 360 publicou: Ministério da Gestão restringe acesso à informação sobre gastos públicos. Dados de repasses para estados, municípios e ONGs foram ocultados no portal Transfere.gov. Também limitou dados relacionados às emendas parlamentares. Segundo a denúncia, agora 600 bilhões estão no escuro. Ou seja, ninguém saberá para onde foi o dinheiro. Já o Globo não esqueceu de Janja. Visitas a Janja, uso de helicóptero e agora dados sobre emendas. O histórico de falta de transparência do governo Lula. Bom, Janja foi amplamente criticada após sua visita à Rússia, e não apenas pela inoportuna escolha do momento. O que mais chamou a atenção foi o tom de passeio turístico da viagem, destoando do suposto propósito oficial. Afinal, é difícil levar a sério um interesse profundo pela cultura russa, vindo de alguém que ainda não demonstrou grande apreço nem pela própria língua portuguesa. Na eleição, Lula prometeu mais transparência e que acabaria com o sigilo. Talvez essa transparência só esteja ocorrendo no zap dos companheiros. E falando em companheiros, o Globo publicou: Brasil suspende acordos de cooperação jurídica com o Peru em processos da Lava Jato ligados ao Odebrecht. Ministério da Justiça e PGR usam decisão do ministro Toffoli para defender que provas obtidas por meio de delação e acordo de leniência da empreiteira teriam sido usadas de forma irregular contra a companhia e seus executivos no país vizinho. Na matéria é afirmado que o governo brasileiro suspendeu formalmente a cooperação com o Peru, em decorrência de documentos considerados irregulares enviados pelas autoridades peruanas. A medida acompanha manifestação anterior da
Procuradoria-Geral da República, que já havia determinado a interrupção dos atos de cooperação com um país vizinho pelos mesmos motivos. Bom, a ação é de extrema gravidade, pois, do meu ponto de vista, é uma clara tentativa de intervenção no país. Resumindo, o governo brasileiro parece desejar anular também as ações da Odebrecht no Peru, já que anulou aqui do Brasil. Em abril, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou a concessão de asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia. Durante as investigações da Operação Lava Jato, surgiram indícios de que a Odebrecht ajudou a financiar campanhas eleitorais em diversos países, sempre em busca de favores futuros, facilitação de contratos e influência política. No caso do Peru, o Ministério Público identificou que Hugo Chávez também teria enviado recursos ilegais à campanha de Ollanta Humala. Nadine e seu marido foram condenados por receber financiamento ilegal da empreiteira Odebrecht, aquela mesma símbolo da moralidade seletiva na América Latina, e também do ex-ditador venezuelano Hugo Chávez. Ou seja, Chávez e Odebrecht atuaram em paralelo para fortalecer governos aliados e garantir benefícios mútuos. O primeiro, por interesse ideológico, o segundo, por puro lucro. E claro que em outro momento, a própria Odebrecht também financiou Hugo Chávez. As investigações foram conduzidas pela versão peruana da Lava Jato, ou seja, enquanto o Brasil enterra sua própria Lava Jato sob discursos de excessos e lawfare, abriga como vítima uma das figuras centrais de um esquema investigado com base justamente nos laços com o esquema brasileiro. Ironias diplomáticas à parte, parece que o asilo político agora virou sinônimo de casa de recuperação para aliados da velha Odebrecht, também conhecida como Casa da Mãe Joana. Ou seja, é corrupção para todos os lados. E para surpresa de ninguém, também há problemas nas estatais. A Veja publicou: uso e abuso. Desfecho da crise dos Correios é previsível. Outra vez, quem vai pagar é a sociedade. A conta da má gestão começou a chegar. No primeiro trimestre, houve atrasos nos pagamentos de planos de saúde, aluguéis de imóveis em diversos estados e nos depósitos do FGTS. Sinais claros de um governo que promete estabilidade, mas entrega intermitência. A matéria recorda do Mensalão, no primeiro governo Lula, quando a empresa chegou a ter 525 categorias de irregularidades auditadas em 2/3 de seus contratos comerciais. E com certeza, se fizerem uma investigação nos Correios, vão descobrir muita coisa. A Oeste publicou: em meio ao rombo histórico, o presidente dos Correios reajustou seu próprio salário. Fabiano Silva dos Santos teve 2 aumentos desde 2023 e agora recebe mais de R$53 mil, além de benefícios. E o salário do povo brasileiro estagnado, e com uma desvalorização do real monstruosa. O poder aquisitivo do brasileiro não compra nem mais miojo. Em 2024, o presidente dos Correios deu cargos a investigados. Júlio Vicente Lopes e Maurício Marcelini, ambos clientes do escritório de advocacia da ex-mulher de Fabiano, foram alvos de investigações da Operação Greenfield. Fabiano Silva dos Santos foi indicado ao cargo pelo Prerrogativas, grupo de advogados simpáticos ao presidente Lula, e que atuou e segue atuando fortemente contra as acusações de processos da Lava Jato. Fabiano é próximo do deputado federal Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu. Foi candidato a vereador pelo PT em 2000, na cidade de Jundiaí, e teve 398 votos e não foi eleito. Mas a cereja do bolo fica por conta do ministro Gilmar Mendes.
Em entrevista ao programa Poder e Mercado do UOL, admitiu a relação da IDP com a CBF. No tema CBF, Gilmar Mendes foi curiosamente sorteado para julgar casos envolvendo Edinaldo Rodrigues. O ministro rejeitou pedidos de afastamento e reconduziu Edinaldo ao cargo em janeiro de 2024, intensificando questionamentos sobre sua relação com a entidade. O senador Girão foi um dos críticos e falou em conflito de interesse. Segundo a própria revista Piauí, que descortina o que está acontecendo lá, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, colocou câmeras escondidas e grampos no restaurante da CBF para espionar os funcionários. Isso é grave. Funcionários passaram a evitar almoçar no restaurante da Confederação Brasileira de Futebol, chamando o lugar de Coreia do Norte. É um pouco parecido do que a gente está vivendo no Brasil, com um Supremo Tribunal Federal cada vez mais ativista, cada vez mais censor da República e que, coincidentemente, nesse caso da CBF, parece que tem participação, segundo a matéria, cita inclusive o ministro Gilmar Mendes. Isso é grave porque é a alma do Brasil, a paixão nacional é o futebol. E até isso o STF está mandando, já não basta mandar no Senado, na Câmara, em tudo nesse país. Até no futebol brasileiro estão mandando. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afasta o presidente da CBF. Mas em abril de 2024, o ministro Gilmar Mendes concedeu liminar anulando a decisão do Tribunal de Justiça, com imediato retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência. Agora, olha a coincidência. Na gestão de Edinaldo, desse presidente da CBF, foi firmada uma generosa parceria financeira entre a CBF e o IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, no qual Gilmar Mendes é um dos fundadores e é dirigido pelo filho dele. É gravíssimo o conflito de interesses que torna o voto do ministro, a decisão, suspeita. No UOL, o ministro não negou a parceria, mas negou o conflito de interesse. Não vou responder a crítica nenhuma do Girão. Todos o conhecem, inclusive no Ceará. Eu sou sócio da IDP. Em dado momento histórico, o IDP aceitou uma proposta da CBF para realizar os custos que a CBF Academy fazia. Foi somente um contrato de direito privado, dirigido pela direção do IDP. Não há conflito de interesse em relação a esta questão. O IDP é uma instituição extremamente conceituada no Brasil e no exterior. Neste caso, estava organizando e cedendo seu bom prestígio à CBF, e não o contrário. Bom, no passado, Odebrecht também tinha este suposto prestígio. Será que está tudo dominado ou teremos uma gigante reação pela frente? Afinal, toda corrupção tem seu preço, mas o Brasil não tem mais money para pagar esse preço. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.